2 Coríntios, capítulo de número 4, o verso de número 7. Glória a Deus. Você deve concordar comigo que nós estamos vivendo dias onde muitas pessoas, elas se encontram desanimadas, né? Você deve concordar comigo que também são em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo, momentos adversos, que a resposta que muitos de nós temos dado são respostas de desânimo. E talvez você que está acompanhando o culto conosco hoje, cultuando com a gente, se encontra hoje desanimado, porque talvez os teus planos foram frustrados. E se você se encontra hoje desanimado por algum tipo de frustração, eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você está conosco, e eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus. A gente vê que nós tínhamos uma agenda, né? Nós tínhamos programado o nosso ano de 2020, 2021, e com certeza o que nós estamos vivendo hoje não estava dentro da nossa programação, dentro daquilo que nós havíamos planejado e sonhado. Mas saiba de uma coisa: tudo que nós estamos passando e vivendo é com a permissão do Senhor, e se nós estamos aqui até o dia de hoje, é porque os propósitos de Deus ainda não se cumpriram. Tem muito, amém? Tem muito de Deus para acontecer na tua vida, em nome de Jesus. E eu quero ministrar hoje de maneira bem rápida, muito prática e muito direta, a questão do desânimo. Se você se encontra desanimado, essa palavra é para você. E se você se encontra desanimado, eu quero já declarar e profetizar sobre a tua vida, que em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com a autoridade sobre esse desânimo, vencendo o desânimo na tua vida, em nome de Jesus. E olha que demais, Paulo fala aqui aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo de números 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro. Olha o que Paulo fala: para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Pegou isso, igreja? Muitas vezes nós estamos aflitos, mas não seremos derrotados. Algumas vezes nós ficamos com dúvida, mas nunca ficaremos desesperados. Essa palavra, ela é para você nessa noite. Paulo chega e ele fala assim: nós somos frágeis como um vaso de barro. Um vaso de barro tem as suas fragilidades. E Paulo fala isso, sabe para quê? Para que os coríntios entendam, e para que nós nos dias de hoje, no meio dessa pandemia, no meio dessa situação que talvez você esteja passando, para que fique evidente que a glória de Deus, que Deus é bom. E por mais que nós venhamos ficar às vezes aflitos, o Senhor, Ele está nos falando: não fique desanimado. Por mais que nós estejamos às vezes cansados, o Senhor está falando: olha, em nome de Jesus, o Senhor fala para você: não se desespere, não se desespere. Nós podemos sim ficar perplexos, mas nós não vamos desanimar em nome de Jesus, amém? Nós não vamos desanimar em nome de Jesus. Aleluia. Sabe por que nós estamos perplexos? Porque talvez a nossa expectativa, ela foi frustrada. Frustrado com alguma situação, frustrado com alguma, sei lá, com pessoas, frustrado com problemas, quando aparentemente está tudo dando errado. Vê se faz sentido isso para você. Quando aparentemente está tudo dando errado, às vezes parece que a Bíblia, ela não faz muito sentido, porque a gente fala: puxa, mas pastor, eu acabei de ler junto com você aqui. Muitas vezes nós ficamos aflitos, mas nunca derrotados. Algumas vezes nós podemos ficar em dúvidas, mas o Senhor fala que nós não vamos ficar desesperados. Parece que não faz sentido. Mas olha o que a palavra de Deus fala aqui no livro de Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, pega isso, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam,
dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aleluia. Parece não fazer sentido em minha vida, parece que está tudo cooperando para o mal, mas a Bíblia fala aqui, em algumas versões, tudo coopera para o bem. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: o que é estar bem? Às vezes nós nos enganamos achando que estar bem é ter dinheiro. Às vezes nós nos enganamos achando que estar bem é estar bem de saúde, estar bem é ter um bom emprego. E sabe onde muitas vezes nós temos sido roubados? Estamos nos comparando com outras pessoas. E o Senhor, Ele deseja nos ensinar através do versículo 29. E Ele fala no versículo de número 29: pois aqueles que de antemão conheceu, também os filhos predestinou a serem conforme o quê? A imagem do seu Filho Jesus Cristo. Sabe qual é a vontade de Jesus, de Deus para nós? Que nós sejamos a sua imagem e semelhança em nome de Jesus. Estar bem não é ter muito dinheiro, estar bem não é ter o melhor emprego. Paulo ensina os coríntios, e Paulo nos ensina através da inspiração do Espírito Santo nessa noite. Estar bem é se parecer com Jesus Cristo. Que você possa entender isso e você possa declarar: eu quero me parecer mais com Jesus Cristo. Que a minha postura, os meus atos, o meu falar, o meu pensar se pareça com Jesus. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? O Senhor deseja nos transformar. Você pode pôr a mão no teu coração e fala isso: Senhor, eu sei que o Senhor deseja me transformar, então eu dou liberdade para que eu seja transformado pelo Senhor. Eu e você muitas vezes estamos desanimados com coisas que são passageiras. E o Senhor está falando: Alessandro, eu quero que você entenda os propósitos, os planos que eu tenho para a tua vida, para que você se pareça comigo. Não esqueça, o plano de Deus ao teu respeito continua o mesmo. O plano de Deus ao teu respeito continua o mesmo. Eu quero declarar ao Senhor: Ele está sob o controle da tua vida. Essa noite é noite de nós olharmos para Jesus. E eu quero convidar você, igreja que está aqui presencial, igreja que está na sua casa, eu quero convidar você a olhar para Jesus. A gente vê no livro de Mateus capítulo 6, a primeira coisa que eu quero falar com você, o Senhor fala para que a gente venha orar, para que a vontade do nosso Deus seja feita. Eu e você precisamos aprender essa oração. Eu quero convidar você, não precisa abrir agora, mas eu quero convidar você a ler depois Mateus capítulo 6. E ali nós aprendemos a oração do Pai Nosso. E no versículo 10, a oração fala o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Para que eu e você venhamos parecer com o nosso Senhor Jesus, a gente precisa levantar as nossas mãos diante dessa situação e falar: Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Eu não sou um desanimado. Que venha o teu reino sobre a minha vida e que a tua vontade ela seja feita em nome de Jesus. Que a vontade do Senhor ela seja realizada. Não são dias de nós ficarmos orando: Senhor, faz assim porque eu acho que é melhor. Não, o Senhor nos convida nessa noite para que a gente venha orar e a vontade do nosso Deus ela seja feita e seja manifesta na nossa vida. Então, se você se encontra hoje desanimado, a primeira coisa que eu quero dividir com você é isso: não ore pedindo aquilo que está no teu coração. Não ore pedindo segundo aquilo que você acha que precisa, mas que eu e você venhamos orar para que a vontade do nosso eterno seja cumprida em nome de Jesus. Senhor, cumpre a tua vontade na minha família, cumpre a tua vontade no meu ministério, cumpre a tua vontade, Senhor Deus, em todas as áreas da minha vida. A segunda coisa, não obedeça, presta atenção e pega isso, não obedeça às vozes contrárias. Se eu perguntar para você, você tem ouvido voz contrária? Eu tenho
praticamente certeza que você vai falar: pastor, eu estou rodeado de voz contrária. E essa voz contrária, ela pode ser através de pessoas. Você percebeu que são poucas as pessoas que falam: olha, você vai dar certo, olha, não saia da igreja, permaneça, olha, não abra mão dos teus sonhos. Você percebe que são poucas pessoas que têm conselhos de vida para nós. A maioria das vozes que estão ao nosso lado são vozes para que a gente venha parar e desistir. E se eu não entender isso que nós acabamos de falar aqui, orar para que a vontade de Deus seja manifesta, em vez de eu ser influenciado pela vontade de Deus, direcionado pela vontade de Deus, eu vou começar a ouvir a voz contrária. Eu quero convidar você, abre a sua Bíblia aí se tiver fácil, se não apenas acompanha com a gente. No livro de Marcos, no capítulo de número 10, a gente vai ler a partir do verso 46. Deixa eu falar com você que está online, aproveita, marca aí algumas pessoas, marca aí a tua família, marca alguns amigos. Se você conhece alguém desanimado, marca essa pessoa, porque eu creio que o Senhor vai falar ao coração dessa pessoa hoje. Seja um missionário, vamos pregar junto comigo, amém? Marcos capítulo 10, versículo 46, a minha versão fala assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus, só para que você entenda o contexto, Jesus ele estava saindo da cidade de Jericó junto com uma multidão, milhares de pessoas estavam com Jesus. Só para que você entenda o contexto, Jesus estava passando por Jericó naquele momento. Depois dessa passagem rápida de Jesus ali em Jericó, ele já iria para o Getsemane, e após o Getsemane, nós conhecemos a história, ele foi em direção à crucificação. Por que eu estou dividindo esse detalhe? Para que você entenda as oportunidades. Bartimeu, ele era um homem cego, e ele estava tendo uma única oportunidade. Jesus estava passando no lugar onde Bartimeu estava, e o versículo 47 fala assim: quando ouviu que era Jesus, quando Bartimeu ouviu que era Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós estamos falando nesse segundo tópico, nessa segunda chave que eu quero dividir, as vozes que estão nos rodeando. Na hora que Bartimeu, como cego, fica sabendo que Jesus de Nazaré estava passando próximo dele, a fé, o coração de Bartimeu, a fé que estava no coração de Bartimeu se aviva, e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar: Jesus, olha para mim. Jesus, eu preciso daquilo que o Senhor tem, a cura que eu preciso está no Senhor. E nós vamos ver, já vamos ler aqui só um instante, a gente vai ver que uma multidão estava ao lado de Jesus, e naquele momento, em vez de pessoas falarem: isso mesmo, Bartimeu, grita o nome dele, porque o nome dele tem poder. Espera aí, Bartimeu, talvez Jesus não esteja ouvindo, eu vou correr lá e vou chamar, eu vou levar Jesus até você. Olha o que aconteceu com as pessoas que estavam do lado dele. Muitos começaram a repreender Bartimeu, falando para ele: fica quieto, Bartimeu, fica quieto. Talvez você se identifique com isso, porque talvez você se encontre hoje frustrado com pessoas, porque você esperava que esse seu amigo, essa sua amiga, falasse para você: não pare, continua orando, eu estou junto com você. São dias que nós temos vivido onde muitas pessoas têm falado para a gente: estamos junto, mas é um jargão, e infelizmente um jargão falado pela maioria das pessoas mentiroso. Muitas vezes aqueles que falam estamos juntos não está junto de verdade. E a gente vê que Bartimeu começou a gritar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim.
E os amigos, aqueles que estavam ao lado, falavam: para de gritar, não incomode o mestre. E talvez você se encontre nessa situação. Você tem visto pessoas vindo com maus conselhos para você, e isso tem desanimado, tem frustrado você. Mas olha a postura de Bartimeu, e eu quero que você preste muita atenção nisso que a gente vai ler agora, porque a postura de Bartimeu é a postura que eu preciso ter, e você precisa ter, para que uma mudança aconteça. Olha que demais, enquanto muitos repreendiam, falando: Bartimeu, fica quieto, mas, aleluia, olha o versículo 48, mas Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que Bartimeu está nos ensinando nessa passagem? Ignore as vozes contrárias, que você tenha o teu coração focado em Jesus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, fique focado em Jesus. Ignore o que falam ao teu respeito, ignore o que pensam sobre você, ignore situações, porque enquanto eu ficar olhando para situações, enquanto eu ficar olhando para pessoas, eu vou permanecer desanimado. E queridos, são dias que o Senhor não nos chama para sermos pessoas desanimadas, mas são dias para que nós venhamos entender quem nós somos em Jesus. Bartimeu, ele sabia: peraí, é a única oportunidade, Jesus está passando por Jericó, ou é agora ou é agora. Pega isso, hoje pode ser a última oportunidade que o Senhor está dando para mim e para você. Oportunidade é assim, é o momento. Aproveita esse momento, toma posse dessa palavra. Aproveita esse momento e pega essa palavra, fala: Senhor, essa palavra é para mim. E quando Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, olha o versículo 49, Jesus parou, aleluia. Jesus estava atravessando Jericó, no meio de uma multidão, e no meio dessa multidão, muitas pessoas gritando para Bartimeu ficar quieto, muitas pessoas ignorando o problema do outro, pensando só em si. No meio daquela multidão, daquele barulho, Jesus para, porque ele ouviu o clamor de Bartimeu, e ele fala o seguinte: manda chamá-la. Eu ouvi o clamor de Bartimeu, manda ele vir até mim. Eu não vou ler aqui por questão de tempo, mas eu convido você, leia o versículo 50, 51, leia depois na sua casa, e nós vamos ver que esse homem, ele foi curado. Nós vamos ver que aqueles falsos amigos, aquela voz contrária que falou: Bartimeu, para de gritar, o Senhor não vai te ouvir, foram os mesmos que depois tiveram que ir até Bartimeu e falar: Bartimeu querido, Jesus está te chamando. Jesus, ele está, eu creio, olhando para nós nesse momento, desejando que eu e você venhamos nos entregar para Ele. Não se entregue ao desânimo. Pegou isso, irmão? Não se entregue ao desânimo, não se entregue às mentiras, mas nessa noite que você possa entregar a tua vida a Jesus Cristo. Cuidado com o tipo de gente que está do seu lado. Tem pessoas que estão do nosso lado que realmente desejam ver o nosso crescimento, a nossa alegria, ver a manifestação da glória do Senhor sobre nós. Mas tem pessoas também que estão ao nosso lado, que o desejo, o sentimento dela é a não realização daquilo que o Senhor tem. Cuidado com alguns conselhos. Pegou isso ou não? Cuidado com alguns conselhos que você tem recebido. Cuidado com certas pessoas que estão à tua mesa. Cuidado com aquilo que você tem visto no Twitter, no Instagram, no Facebook. Cuidado, para que isso não entre no teu coração para fazer morada, mas que o meu olho e os teus olhos estejam focados em Jesus Cristo. Bartimeu, ele não desanimou. E sabe qual que é a batalha que eu e você estamos vivendo hoje? É permanecermos firmes, não nos desanimarmos por situações que estão acontecendo do nosso lado. Não desanime, mas continue crendo em nome de Jesus.
É isso que eu quero falar com você, igreja, nessa noite. Não desanime, continue crendo em nome de Jesus. Mas pastor, parece que está tudo dando errado. Que bom que parece que está tudo dando errado. Não desanime, continue crendo, porque o Deus que fez a promessa é o mesmo, não mudou. Independente desse ambiente que a gente está vivendo, eu não vou desanimar, mas eu vou continuar crendo em nome de Jesus. E terceira e última chave, para que a gente venha fechar essa palavra: reconheça a identidade em Cristo. Sabe o que isso significa? Saiba quem você é em Deus. Sabe por que Bartimeu não parou de gritar? Porque ele sabia que o Filho do Homem, Jesus Cristo, tinha algo para a vida dele. Bartimeu sabia quem ele era em Deus. Bartimeu tinha tudo para desanimar, ouvindo os gritos, se sentir acuado. E talvez você hoje está participando com a gente, se encontra acuado, sem saber o que fazer, frustrado. E a palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite, sabe qual é? Permaneça crendo. Saiba quem você é em Jesus. Porque quando nós sabemos quem nós somos, não tem problema, não tem situação contrária, não tem dificuldade que venha nos paralisar. Pastor, você está falando que eu vou ser um super-homem, uma mulher maravilha, e oh meu Deus, vai... Não é isso que eu estou falando. Porque a própria Bíblia fala: no mundo nós teremos aflições. Mas o Senhor Jesus, Ele fala para nós: tende bom ânimo. E quando o Senhor fala isso, tende bom ânimo, sabe o que isso significa? É o versículo 29. Nós precisamos entender o que é estar bem. Aqueles que de antemão, Romanos 8, 29, aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho Jesus. Eu e você somos escolhidos, predestinados para sermos a imagem de Jesus. Nós vemos a caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sabe o que nós enxergamos? Um homem que sofreu, um homem que lutou, um homem que chorou, mas um homem que permaneceu. Que você possa declarar isso hoje na tua vida: eu vou permanecer em nome de Jesus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. O desânimo, ele pode ser vencido através da nossa fé. E eu quero hoje estimular você, para que você volte a ter fé. Mas fé não é o falar, porque muitas vezes a minha boca fala aquilo que não é a minha verdade. Agora a fé é aquilo que está dentro de mim, quando eu tenho certeza de quem eu sou, quando eu sou a imagem do Senhor Jesus. Pastor, mas como que eu vou ter fé? Existem dois princípios, dois pilares que são básicos quando nós falamos de fé, e que se nós não tivermos esses princípios na nossa vida, muito provavelmente a tua fé está abalada. Muito provavelmente você está sendo roubado pelo desânimo nesse momento. E o primeiro princípio que eu quero dividir hoje é a leitura de Bíblia. Para que a minha fé seja avivada, eu preciso ler as verdades de Deus. Para que a minha fé seja avivada, eu preciso ler aquilo que são as promessas de Deus para a minha vida. Eu preciso entender aquilo que o Senhor tem para mim, para a minha casa, para o meu chamado. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou a serem conforme a imagem do Filho. É o que Paulo fala aos Coríntios. E essa palavra não se resume aos Coríntios, mas essa palavra também é sobre a tua vida e sobre a minha vida. É o que o Senhor deseja, que nós tenhamos intimidade com a palavra. E o segundo princípio é o que? Oração. Você vê que eu não estou falando nada de novo aqui. Leitura de Bíblia e oração são os princípios, os pilares
para que a gente não desista, não desanime, segundo as vozes contrárias, segundo o ambiente que nós estamos inseridos. Decida hoje na tua vida pôr um fim nesse desânimo. Decida hoje voltar a ler a Bíblia. Decida hoje voltar a orar. Sabe o que eu quero falar com você, igreja? Para que você vença o desânimo, volta para o teu primeiro amor. A gente está vivendo em dias tão esquisitos e estranhos, e a gente tem visto pessoas querendo parecer algo. Só que o Senhor, Ele nos ensina. Ele fala o quê? Ele nos predestinou a sermos a sua imagem. Jesus, Ele não falou para que nós venhamos ter aparência, mas para que nós venhamos ter a essência. Está pegando isso? A essência de Cristo. Amar como Cristo amou, caminhar como Cristo caminhou. Decida hoje continuar crendo que o melhor de Deus está por vir. E eu quero ser profético na tua vida nessa noite, e eu quero declarar e profetizar: o melhor de Deus está por vir na tua vida. O melhor de Deus está por vir na tua família. O melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? O melhor de Deus está por vir, então não desanime, porque tem muito de Deus a acontecer. Então por isso que é importante a gente entender quem está do nosso lado. A gente viu sobre Bartimeu, que as pessoas que estavam ao lado dele, tentaram calar a fé dele, mas Bartimeu reconhecia a identidade. Depois eu convido você a ler no livro de Marcos. A gente vai ver que, a gente vê sempre no livro de Marcos, Mateus, João, nos evangelhos, né? Nós vemos relatos de por onde Jesus caminhava, uma multidão sempre estava com Jesus. E a gente vai ver também no livro de Marcos, eu não me lembro exatamente o capítulo, se não me engano é capítulo 10, verso 22. A gente vai ver que Jesus, ele reúne alguns discípulos, algumas pessoas dentro de uma casa. E Jesus ali começa a ensinar essas pessoas. E dentro daquela casa começa a encher, e muitas pessoas estão ali dentro, a ponto de ninguém mais conseguir ter acesso àquela casa. E olha como é importante, pega isso, presta atenção. Olha a importância de nós termos bons amigos. Amigos que são amigos de Deus. A Bíblia fala que um rapaz que tinha uma enfermidade, ele era aleijado, ele não conseguia andar, ele foi carregado numa maca por 4 amigos, e esses 4 amigos ficaram sabendo que Jesus estava naquela casa. Eles carregaram, cada um pegando numa ponta de uma maca ali, levaram um amigo paralítico até a presença de Jesus, mas quando chegaram lá, foram impossibilitados de entrar na casa, porque estava super lotado. Aqueles 4 amigos podiam olhar pro paralítico, amigo deles, e falar: puxa, meu amigão, você viu, a gente queria, a gente até tentou, mas não deu certo, e voltarem para casa. Só que aqueles 4 amigos, aqueles 4 homens, se tinha uma coisa que eles não carregavam, era o desânimo. A Bíblia fala que quando eles se depararam com aquela casa cheia, aqueles amigos subiram no teto da casa, e em cima do teto eles abriram um buraco no telhado. E enquanto Jesus estava ensinando, aqueles homens abriram um buraco no telhado da casa, e aqueles amigos desceram através de uma corda, o amigo paralítico. E a Bíblia fala que Jesus ficou espantado com a fé daqueles 4 homens. Eu vou repetir: Jesus ficou espantado com a fé dos 4, não do paralítico. E a Bíblia fala: por causa da fé dos 4, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia.
por causa de amigos verdadeiros, por causa da fé daqueles amigos, por causa daqueles amigos que não eram desanimados, mas aqueles amigos que eram cheios da presença do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Aquele homem chegou na presença de Jesus, carregado numa maca, e aquele homem voltou para a casa dele, carregando a maca nos braços e andando, e o nome de Deus sendo glorificado, aleluia. Sabe por quê? Amigos de Deus te levam em direção ao Pai. Então, em nome de Jesus, não esqueça a tua identidade, não desanime por causa de momentos. Tem momento que é difícil realmente, mas esse momento ele é passageiro, e eu quero falar para você, vai passar. Agora, o passar pode demorar ou ser mais rápido, segundo a nossa postura. A Bíblia fala que o povo de Deus ficou andando no deserto, e andando no deserto, e o propósito de Deus não eram 40 anos, mas devido à falta de identidade da promessa, eles ficaram andando e perdidos no deserto. E a Bíblia fala que no meio dessa caminhada perdida no deserto, um ficava falando com o outro: olha, seria muito melhor a gente ser escravo. Lá a gente comia cebola, lá a gente comia alho, lá a gente apanhava, mas pelo menos a gente ia estar vivo. Agora a gente vai morrer aqui nesse deserto. Sabe por que eles estavam desanimados? Eles não se reconheciam em Deus. Deixa eu falar para você nessa noite, para que você vença esse desânimo que está assolando o teu coração. Se reconheça em Deus. Que você possa hoje ir para frente do teu espelho e olhar a grandiosidade da obra de Deus na tua vida, a criação. Ele te criou, Ele te amou tanto, que Ele entregou o Filho dEle para morrer naquela cruz, para que você fosse salvo, para que você fosse perdoado, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Então, irmão, não é mais para que eu e você venhamos ficar desanimados por momentos. O melhor de Deus, Ele está por vir. O melhor de Deus está por vir. A palavra de Deus fala em Naum, capítulo 1, versículo 7. Pega isso, Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, o Senhor é refúgio em tempos de angústia. Aleluia! E Ele protege aqueles que confiam nele. Essa palavra é sobre a minha vida e sobre a tua vida. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é refúgio em dias de angústia, e o nosso Deus protege aqueles que confiam nele. Pega a tua confiança nessa noite e coloque em Deus, porque quando nós fazemos isso, nós começamos a ver a bondade de Deus se cumprindo, e automaticamente, voltando para o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, versículo 7, porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca desesperados. Deus é bom. Que você possa declarar isso. A bondade de Deus está à porta. Deixa a bondade de Deus se manifestar sobre você. Deixa a bondade de Deus se manifestar sobre a tua casa, em nome de Jesus. Sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dele para nós. Aleluia, meu Deus, muito obrigado, Pai. Igreja, eu quero convidar você, se você puder, fala aí o teu amor, faça uma declaração ao teu Pai. Fala: Jesus, eu te amo. Oh Pai, eu te adoro. Pai de amor, me perdoa se eu estava desanimado, cansado, se eu estava ouvindo as vozes contrárias, se eu estava dando ouvido a falsos amigos, mas eu não sou influenciado pelas coisas desta terra, mas eu sou, Pai, influenciado, direcionado pela glória do Deus Todo-Poderoso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu amo, meu Pai, eu te amo, Jesus. Tudo está cooperando para o meu bem.
O Senhor não esqueceu dos propósitos dele na minha vida, em nome de Jesus. Você que está na live, põe uma mãozinha, dá um glória a Deus aí. É isso que eu quero falar para você. Deus não esqueceu de você. Você que está aqui na casa, Deus não esqueceu de você. Não desanima, permaneça em nome de Jesus. Oh Jesus, obrigado Pai. E Paulo fala, deixa eu ler de novo. Aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus já nos escolheu para sermos parecidos com Jesus. Você quer estar bem nesses dias? Às vezes a gente acha que estar bem é ter dinheiro, como eu falei, mas estar bem é se parecer com Jesus, é permanecer, é orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é continuar crendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Então eu vou repetir, primeira chave, vamos orar para que seja feita a vontade dEle. Leia hoje, medita, Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. Não obedeça às vozes contrárias que estão ao teu lado. E se reconheça em Jesus, saiba quem você é. A gente tem identidade, amém? Nós temos uma identidade. E que esse texto de Naum, capítulo 1, verso 7, seja tatuado no teu espírito hoje. O Senhor é bom. O Senhor é refúgio em tempos de angústia, e o Senhor protege aqueles que confiam nele. Eu quero orar com você, você que está aqui presencial, eu quero orar com você que está online, e eu queria convidar você, se desliga um pouquinho, e que você coloque não mais a tua expectativa nas coisas dessa terra. Sabe por que muitos de nós estão desanimados? Porque muitos de nós temos colocado a nossa expectativa nas coisas da terra. Nós temos colocado a nossa expectativa em pessoas, a nossa expectativa no dinheiro. Coloca a tua expectativa em Cristo Jesus. Olha para Ele. Coloca os teus medos. Dá para Ele, fala: Senhor, eu não suporto. Para mim é pesado, mas o Senhor fala que o Senhor é meu refúgio, eu quero me esconder no Senhor, Pai.